Atenção para essa informação. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa detalhou, na manhã de hoje, os motivos que levaram à prisão de Vitor Aragão. Sabe quem é ele? O marido da jovem Ana Paula de Jesus, de 26 anos. Ela que foi morta no último fim de semana dentro de casa. A primeira informação, inclusive passada pelo próprio Vitor, é que teria sido o assalto. 2 pessoas teriam pulado o muro da casa deles e teria atrás de dinheiro para roubar cerca de R$2.000 e teria matado ela amarretadas. Ele teria sido atingido por um tijolo, mas não teve nenhum problema, assim, ferimentos graves. E ela foi assassinada cruelmente. Ontem, a Polícia Civil convidou ele para prestar depoimento, ele e familiares. Segundo a polícia, houve contradições no depoimento. Vamos acompanhar a reportagem. Vitor Aragão foi preso nesta terça-feira no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Ele chegou ao departamento acompanhado de um advogado para prestar depoimento. Nesta quarta-feira, a delegada do caso explicou que Vitor cumpre prisão temporária de 30 dias. Ele é o principal suspeito de ter tirado a vida de Ana Paula Jesus dos Santos, de 26 anos, na madrugada de sábado, quando estava dormindo. Não é que esteja descartado o latrocínio, mas até o momento todos os indícios são no sentido de que, naquele momento das agressões da Ana Paula, não havia uma terceira pessoa no quarto. O que há contradição é em relação ao que ele conta com as provas testemunhais. Segundo o laudo técnico, pela própria mancha de sangue, a agressão da qual Ana Paula foi vítima foi realizada do lado em que ele estava e não do lado onde ele disse que o suposto agressor teria batido nela. A primeira versão do caso veio à tona ainda no sábado, quando Vitor contou a familiares que 2 homens invadiram a casa onde ele, Ana Paula e o filho moravam no conjunto Dom Pedro, zona norte da capital. O confrontamento da versão contada pelo marido de Ana Paula foi feito a partir do laudo da perícia criminal. Em depoimento, Vitor contou à polícia que os homens que entraram em sua casa foram até o quarto à procura de bens materiais e de uma quantia em dinheiro. Segundo ele, este teria sido o momento em que a mulher foi alvo das marretadas. Mas, de acordo com a polícia, dentro do quarto não há vestígios de outras pessoas no local. Ele alega que subiu por volta de 1h30 da manhã para o quarto para tomar um banho. Nesse momento, ele teria se agachado do lado da cama, uma parte estreita que fica entre a cama e o guarda-roupa do quarto do casal, para colocar um celular. Nesse momento, ele teria sido agredido 3 vezes por meio de um tijolo da própria casa dele. Até o momento, não comprovamos nem sangue no tijolo e nem rachadura, nada que nos leve a crer que esse tijolo realmente foi utilizado contra um crânio, porque isso provocaria no tijolo algum tipo de rachadura. Nesse momento, ele disse que falou com o agressor dele que havia dinheiro dentro do guarda-roupas. Esse agressor pega tal valor e pede celulares. No momento em que ele ouve a voz de um segundo agressor que supostamente estaria no quarto do outro lado da cama, onde estava Ana Paula, o qual diz: já deu, já deu. No momento em que eles saem, ele continua deitado. Ele espera alguns segundos, depois se levanta e vai falar com a Ana Paula. E é o momento em que ele vê que a Ana Paula está morta. Ele pega o filho, que supostamente estaria dormindo no quarto do casal, pega ele ainda dormindo, desce as escadas e conta à família o que aconteceu. Outro detalhe importante está relacionado ao colchão onde Ana Paula foi morta. A perícia identificou marcas de um chinelo que pertence a Vitor. Eu fiz o confronto desses vestígios. Existiam manchas de sangue de um formato de um solado e, ao confrontar com o chinelo que ele usava em todo momento que eu estava realizando a perícia, ao fazer esse confronto, condiziam essa pegada com essa mancha de sangue, indicando que o Vitor, em algum momento, ficou sobre a cama em que a vítima tinha sido agredida. Podemos analisar em local que houve mais de uma agressão na cabeça dela com essa marreta no mesmo local. No quarto do casal ainda tinha uma segunda cama, a do filho de 8 anos. O garoto não estaria dormindo no quarto quando o homicídio aconteceu. Ele diz que sim, que o filho estava dormindo e não viu nada. Outra situação que nos causa estranheza. Primeiro porque, da forma como a Ana Paula foi vitimada, foi ceifada a vida dela, houve
quebrou o crânio dela, e o que faria um barulho imenso, provavelmente acordaria o filho. Ele diz que nesse momento que ele foi abordado, ele derrubou a escrivaninha, lá é uma laje, também faria barulho e também a criança não acordou. Foi feita uma primeira oitiva da criança, a qual diz que no momento em que bandidos entraram em sua casa, ele estaria na sala. Um dos motivos que pode ter provocado a morte da jovem seria o possível fim do relacionamento do casal, algo que foi negado por Vitor. Agora, outras pessoas devem ser ouvidas para a conclusão do inquérito policial. Existem outras pessoas para serem ouvidas, mas segundo relatos da família da Ana Paula e de amigas mais próximas, embora ela tivesse poucas amigas, mas as pessoas que a gente conseguiu ouvir do trabalho ou do meio social ali mais próximo dela, é de que ela falava em separação. Esse caso, quando ocorreu, no outro dia que ocorreu, a sociedade sergipana falou sobre isso. Porque ninguém entendeu direito a história que foi contada. Ninguém está aqui para julgar nada, a polícia está fazendo o trabalho dela, mas todo local que a gente ia, as pessoas me paravam e perguntavam. Ficava estranho aquela história daquele assalto, né? Todo mundo falou isso. O próprio coronel Maurício Yunes, no comentário dele na segunda-feira, também falou isso. A polícia está aí, pediu a prisão dele, até para apurar mais profundamente, diante de todas as contradições e também diante de todas as histórias que todo mundo ficou sem entender, para saber mais desse caso. Bem, a gente está aprofundando isso daí. A gente contou aí a coletiva que a Secretaria da Segurança Pública fez hoje para explicar o motivo da prisão dele, mas a gente vai mais. Vamos abrir aqui a janela da informação, trazer Bruno Cavalcante, ele está lá na Secretaria da Segurança Pública para detalhar mais o trabalho da perícia, que eu acho que esse trabalho é de grande importância na resolução, né, deste crime, porque são os detalhes justamente de duas pessoas entraram, pularam o muro, fizeram isso, jogaram um tijolo na cabeça do rapaz. Então, a perícia, neste momento, é muito importante porque ela vai verificar se e o que realmente aconteceu. Bruno Cavalcante, com você as informações. Isso é verdade, viu, Ricardo? Isso mesmo que você falou agora há pouco, né? Essa dúvida que surgiu para nós, para toda a sociedade, né? De que muitos falavam que essa história poderia ser estar mal contada, mas graças ao trabalho da perícia, né? Que verificou que foi ao local do crime, eles encontraram aí uma possível suspeita de feminicídio, né? Como a delegada acabou de falar na reportagem, eles não descartam também a possibilidade de latrocínio. Mas sobre esse assunto, Ricardo, eu vou conversar com o diretor do Instituto de Criminalística, o Luciano Homem, e ele vai abordar para a gente a primeira pergunta que eu faço a você, Luciano, boa tarde, por estar participando aqui no nosso ao vivo, é como, nesse caso, como é que foi feito o trabalho dos peritos, do início da casa até o local do crime, não é isso? Primeiramente, boa tarde. Né? O local que a gente recebeu o chamado no Instituto Criminalística foi para atendimento de um local de um latrocínio, né? E o perito Felipe Maia foi ao local e, chegando lá, ele fez uma varredura na parte externa, né? Em busca de vestígios que indicassem rompimento de obstáculo, né, ou escalada. Não foram encontrados vestígios dessa natureza e, após a varredura na parte externa da residência, o perito se dirigiu ao local, né, onde ocorreu o fato. No caso, foi um quarto, né, onde estava uma moça. No momento da chegada, a moça já estava no chão, né, tinha sido removida de cima da cama, onde estava a maior concentração de vestígios, né, de substância hematóide, no caso o sangue. E o perito fez o levantamento, né, dos vestígios lá no local e, além da marreta que foi utilizada para atacar a vítima, tinha mais um tijolo e uma tesoura em cima da cama, né? E ele constatou que nesses dois objetos não havia nem o desalinho e nem manchas de sangue. Sobre esse assunto que eu queria abordar com o senhor a respeito do tijolo, né, que chamou a atenção de vocês peritos, né, que vocês não encontraram manchas de sangue, já que o Vitor ele falou que foi espancado com um tijolo na cabeça. Isso. Nem no tijolo, nem na tesoura, né, foram encontradas evidências de manchas de sangue ou até o material danificado, né, que indicasse que ele tivesse sido usado para algum tipo de agressão. Também arrombamentos, vocês não encontraram nos portões possíveis arrombamentos, como ele diz, né, que 2 assaltantes teriam invadido a casa? Isso. Logo que o perito chegou ao local,
A primeira coisa que ele realizou durante as buscas, né, foi na parte externa da residência. Ele buscou vestígios de rompimento de obstáculo e de escalada, e o perito não encontrou esses vestígios no local. Luciano, num caso como esse, qual a importância da perícia, né, de poder ajudar no trabalho da polícia nas investigações? Isso, o trabalho da perícia num caso como esse, ele é de extrema importância, né, visto que, como eu falei no início, o chamado, né, a gente recebeu um chamado com uma suspeita de latrocínio, né, e após o levantamento dos vestígios, o perito constatou e elaborou o laudo pericial que foi entregue para a autoridade policial e que pode, né, levar aí para um feminicídio, no caso, né, essa qualificação quem vai fazer é a delegada de polícia, mas a perícia ela tem um trabalho fundamental, né, de levantar o que aconteceu, né, e mostrar a verdade dos fatos. Existe a possibilidade da perícia voltar ao local do crime? A princípio, não temos essa informação, né? Vai depender do trabalho que está sendo realizado pelo perito junto com a delegada de polícia. Se houver necessidade de algum levantamento na residência novamente, a delegada faz a requisição e o Instituto de Criminalística deve atender. Luciano, muito obrigado por suas informações e pela participação. Então tá aí, Ricardo, o trabalho, né, da perícia nesse caso que está ajudando bastante a Polícia Civil a descobrir, né, realmente o que foi que aconteceu com a Ana Paula no último sábado lá no bairro, no conjunto Dom Pedro I. Eu volto com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Bruno Cavalcante, por sua participação. Também o pessoal aí da perícia que participou neste crime que está procurando elucidar, na verdade ainda, mas a delegada já adiantou por causa dos fortes indícios.